Bem-vindos a mais uma edição do Conexão Sobrac, edição especial de cobertura da Sobrac 2024. Eu sou Benhur Davi Reis, sócio da Sobrac, e estou aqui com duas pessoas muito influentes no Brasil e na região do Centro-Oeste, o Dr. José Mário Bargem Júnior, que é ritmologista e sócio da Sobrac, e o Dr. Luiz Roberto Leite, que é eletrofisiologista e sócio da Sobrac. Vamos começar pelo Luiz. Luiz, ablação de extrasístoles, esse pequeno mundo, o que você tem para falar a respeito disso? Bom dia, Benhur. Bom dia. É um prazer estar aqui no Congresso da Sobrac mais uma vez, 2024. Como você disse, é um mundo gigante, né? Você é o que definir aqui se são extrasístoles supraventriculares ou ventriculares, se são extrasístoles sintomáticas ou assintomáticas, e num cenário de cardiopatia ou ausência de cardiopatia, né? Então, começando aqui com extrasístoles supraventriculares, as extrasístoles supraventriculares, quando assintomáticas, elas, em geral, não precisam ser tratadas, né? Você, eventualmente, tem que ter apenas uma atenção maior, por exemplo, no paciente com risco de fibrilação atrial, um paciente com risco de com átrio grande ou com os fatores de risco de doenças para um Chagas básico mais alto, você tem que ficar atento para ver se esse paciente não está tendo também fibrilação atrial, e aí a busca ativa de fibrilação atrial é importante. Do contrário, se o paciente é sintomático, aí a ablação ela pode ter um benefício, né? E aí você evita que o paciente fique tomando drogas antiarrítmicas por longo período, que tem todos os seus problemas de proarritmia. Então é uma opção bastante interessante no tratamento a ablação se torna bastante interessante. Um outro cenário é nas arritmias ventriculares, né, as extrasístoles ventriculares. As extrasístoles ventriculares, assim como as atriais, você não tem necessidade de tratar se não for sintomática. Porém, nas extrasístoles ventriculares, é importante notar que a partir de um determinado número, existe um risco maior de desenvolvimento da taquicardiomiopatía. Então, no cenário de extrasístole ventricular, a ablação ela tem um benefício importante para paciente sintomático e para paciente que está desenvolvendo taquicardiomiopatía. Uma coisa que eu gosto bastante, um cenário que eu acho que é importante chamar a atenção, é que nós temos uma variação de diâmetro de ventrículo esquerdo, variaria de 35, 38 até 55. Né? Então, muitas vezes, o paciente, nós temos essa variação da população, mas a gente não varia o tamanho do ventrículo de um ano para outro, né? Nós não estamos crescendo o ventrículo. Então, é importante, quando você acompanha o paciente com extrasístole, se o paciente passa, por exemplo, de 40 para 43, para 47 no ano seguinte, para 52 no ano seguinte, está sempre dentro da normalidade, e o ecocardiograma vai vir como um laudo normal. Só que esse paciente está evoluindo com o crescimento ventricular, então você não precisa esperar um deterioramento do ventrículo, uma perda da função, para perceber que você precisa tratar os extrasístoles, mesmo que sendo assintomáticos. Uma outra coisa importante também de lembrar é que, eventualmente, essas extrasístoles podem ter alguma relevância do ponto de vista de risco, e aí pode-se lançar a mão da ressonância para avaliar se tem cicatriz ou, eventualmente, polimorfismo dessas extrasístoles, que pode mostrar aí algumas doenças, algumas canalopatias, né? Eu acho que é um cenário bastante amplo, mas eu resumiria dessa forma. Muito bom, excelente. Zé Mário, e em relação à taquicardiomiopatia, o que você poderia falar para nós? Bom dia, é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu penso que a principal mensagem para o clínico toda vez que o clínico se deparar com uma hipertrofia cêntrica, como o Luiz colocou, ele está flagrando um aumento do diâmetro sistólico final do ventrículo, mesmo antes de uma queda de fração de ejeção, e em pacientes com queda de fração de ejeção por disfunção sistólica, em que ele não encontra uma causa passível de tratamento, é um paciente que não tem doença arterial coronariana, ele não é hipertenso, ele está com a pressão bem controlada, ele tem que pensar na possibilidade de taquicardiomiopatía, que pode ocorrer em cenários de frequência cardíaca elevada, usualmente uma frequência média acima de 100, e isso a gente vai ver em pacientes com fibrilação atrial crônica persistente ou permanente,
E o agravante na fibrilação atrial é que, além da frequência alta, a irregularidade de RR colabora para aumentos de tensão parietal intermitente, que vai alterar, inclusive, gap junctions na parede do ventrículo. E, sem dúvida, isso é um fator promotor de remodelamento. Então, pacientes com frequência cardíaca elevada e irregularidade de RR, que tenham remodelamento ventricular e que o clínico não encontrou uma causa passível de tratamento, tem que ser pensado na possibilidade de taquicardiomiopatia. E o outro contexto são em pacientes com extrasístoles atriais frequentes, sejam em nível atrial ou em nível ventricular. Usualmente, esses pacientes eles vão ter mais de 13% dos batimentos serão extrasístoles, que vai corresponder em torno de 30 mil extrasístoles em 24 horas. Mas nesse contexto, eu gostaria de chamar a atenção que, eventualmente, o clínico não vai encontrar uma densidade tão elevada, mas ele vai encontrar uma extrasístole ventricular monomórfica. E, às vezes, até de duas morfologias, porque elas podem se originar no mesmo local, mas dependendo do local que ela inicia a despolarização, vai ter mais de uma morfologia. E, nesse contexto, ele tem que pensar na possibilidade de taquicardiomiopatia, porque, sem dúvida, a ablação vai ser uma terapia curativa para esse paciente. Então, quando você remove esse fator promotor de remodelamento, existe sim um remodelamento reverso em menos de 6 meses, quando a etiologia for exclusivamente a extrasístole ventricular. E um outro contexto é o paciente que tem remodelamento ventricular, mas que tem uma extrasístole frequente o suficiente para ser um fator promotor de remodelamento, não o causador isolado. Então, nesse contexto também, o clínico tem que pensar nessa extrasístole frequente como um fator agravante nesse remodelamento. E aí sim, pensar na ablação nesse contexto. Excelente, José Mário. E realmente, nesses casos de coração estruturalmente alterado, a gente parece que nos parece que o burden de extrasístole, às vezes, ele é menor e causa um dano muito importante, porque o paciente já tem um substrato alterado, então essa variabilidade ela faz um dano maior, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e assim encerramos mais esse Conexão Sobrac.